Minha gente, salve, salve! Nasce o sol a 2 de julho, brilha mais que no primeiro. É sinal que neste dia, até o sol é brasileiro. Salve 2 de julho, data de maior importância para os baianos, baianas, para o povo brasileiro. Consolidação da independência do Brasil na Bahia. Nasce o sol a 2 de julho, brilha mais que no primeiro. É sinal que nesse dia Até o sol é brasileiro. nunca mais o despotismo Regerar nossas ações. Acabou com tiranos não combinam brasileiros corações. Tiranos não combinam. Brasileiros corações. Quando Dom Pedro I declarou a independência em 7 de setembro de 1822, as tropas portuguesas ainda ocupavam o estado da Bahia. A expulsão definitiva do exército lusitano só vai ocorrer no dia 2 de julho de 1823, data em que é celebrada a independência do Brasil na Bahia. Antes de qualquer outra coisa, o que temos que ter em mente é que no contexto do século XIX, ainda nessas primeiras décadas dos séculos, uma grande insatisfação marcou presença no contexto dos contornos políticos e socioeconômicos da realidade baiana. E isso vai se acentuando especialmente no decorrer dos anos 20 e mais especificamente entre 21 e 23. Então vamos ter uma série de movimentações no que toca à metrópole, Portugal naquela época, pressionando D. João VI, que retorna para a Europa, deixa Pedro I. E nesse momento, uma série de revoltas, uma série de contornos, pensando nessa separação de Portugal com o Brasil, começam a acontecer na realidade brasileira. Mesmo antes do Grito do Ipiranga, o que você tem é uma ocupação militar da cidade da Bahia, que é como nós chamávamos Salvador, por conta da presença de tropas portuguesas lideradas pelo general Madeira de Melo. Ele foi nomeado governador das armas da província da Bahia e esse domínio da capital impediu que a província se agregasse às articulações que vinham sendo feitas em outras províncias ao redor de Dom Pedro, que estava governando a partir do Rio de Janeiro. Essa disputa militar, na verdade, ela representava uma disputa de percepções do futuro para o chamado Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Enquanto aqueles ligados ao comércio e ligados a Lisboa pretendiam retomar as relações comerciais de forma colonial com o Brasil e, portanto, com a Bahia, baianos de várias classes imaginavam ter um futuro melhor se, uma vez, fosse desvencilhada a relação com Portugal. Porque no cenário de 22, não obstante já existisse ali uma ruptura, conflitos e tensão entre portugueses e baianos, efetivamente há uma organização de tropas para fins de se combater mutuamente a partir do 25 de junho. Então, você teve uma série de manifestações de outras vilas que acabaram confluindo para Cachoeira e criando o Conselho Interino de Governo. A partir dessa ação do Conselho Interino, criou-se um exército, o Exército Libertador ou Pacificador, que cercou Salvador e que durou, portanto, esse cerco mais um pouco de um ano, fazendo com que os portugueses, sem acesso a alimentos, tivessem que se retirar no 2 de julho de 1823. E aí Cachoeira, de alguma forma, se transformou nessa capital libertária, nessa capital rebelde, na primeira capital brasileira da Bahia. O 7 de setembro é uma data icônica. Na verdade, ele é construído muito mais pelo quadro de Pedro Américo, que foi pintado em 1888. E em torno desse quadro se constituiu toda uma iconografia sobre a independência do Brasil.
quando foi assegurada a independência da antiga América Portuguesa, nessa região, que hoje corresponde ao Sudeste, como a gente chama, né, se colocou o seguinte problema: os portugueses não saem da Bahia. E não somente não saem, como recrudescem em termos de domínio. O quadro Primeiros Passos, de Antônio Parreiras, ele é muito interessante porque ele traz a diversidade e a complexidade que foi a Guerra de Independência, a própria independência como um todo, né? Diferente do 7 de setembro, diferente daquele quadro de Pedro Américo do Grito de Ipiranga, onde você tem ali a centralidade de Dom Pedro e das tropas. Nesse quadro de Antônio Parreiras, você tem homens, mulheres, indígenas, negros, brancos, mestiços, crianças, pessoas feridas, porque efetivamente essa foi uma guerra em que as pessoas feriram, morreram, adoeceram, e a Câmara, o clero, militares, civis. Então esse quadro é muito interessante. Ele traz em seu primeiro plano o tambor Soledade, que foi alvejado nessa Batalha do 25 de junho, né, amparado por um colega, mas traz também as pessoas a pé, as pessoas a cavalo, as pessoas aclamando Dom Pedro como defensor perpétuo, representando o 25 de junho de 1822. Quando a gente vai analisar os episódios do 2 de julho, né, lá em 1823, a gente percebe que a vitória militar se deu porque foram formados vários batalhões e nesses batalhões a predominância era desses homens negros. Esses homens negros tinham uma condição jurídica diferente. Então a gente vai encontrar aí registros sobre batalhões em que havia um número muito grande de escravizados, alguns deles que se foram recrutados forçosamente, outros que se voluntariaram para participar da guerra, na esperança de conseguir, assim, a sua carta de alforria, mas a gente vai encontrar também homens negros nascidos livres, homens negros libertos, a gente vai encontrar mulheres que seguiam essas tropas e providenciavam a alimentação, cuidavam dos feridos, e o sentido de participação dessa população nas lutas diz respeito à ideia de que a liberdade é sempre um objetivo a ser conquistado. Cresce, ó filho de minha alma, para a pátria defender o Brasil. Então, a gente de fato deve a conquista do processo de independência, ao desfecho desse processo de independência, a essas populações pobres, a essas populações negras que vão pegar em armas, que vão ir para os campos de batalha, que vão lutar por uma pátria que sequer ainda está formada, nem concretamente, nem na ideia que eles imaginavam o que viria a ser o Brasil. E é justamente isso que se destaca no processo de independência, a participação dessas pessoas, também instrumentalizada pela elite local, mas a participação de diversos agentes, diferente do 7 de setembro. O 7 de setembro de 22 foi um movimento organizado pelas elites do contexto sudeste, Pedro I, a princesa Leopoldina, José Bonifácio, ou seja, foi algo diplomático, muito mais político nesse sentido, enquanto daqui tivemos a participação e, de fato, a guerra. E não é à toa que isso tenha marcado tanto o contexto baiano ao longo do tempo, porque aqui foi um grande palco de batalhas. No Recôncavo, Baía de Todos os Santos, nos arredores de Salvador, também tivemos outros lugares onde o sangue foi derramado por esse ideal ligado à ruptura de Portugal com o Brasil. Foi no Cabrito, em Salvador, que foi travada uma das mais importantes batalhas, na luta pela superação do Brasil de Portugal. Uma luta onde os heróis e heroínas eram pessoas do povo. O Corneteiro Lopes, Maria Quitéria, João das Botas são nomes reconhecidos pelo imaginário popular e apagados dos livros de história. O que é um herói? É alguém que, num momento especial, desenvolve estratégias especiais para vencer.
né? Cada uma dessas pessoas, né? Joana Angélica, Maria Quitéria, Maria Filipa, Luiz Lopes, João das Botas, empreendeu estratégias, vamos dizer assim, de certa forma carnavalescas, quer dizer, elas mudaram, elas inverteram as condições. Né? Maria Quitéria, né? Ela se alista desde Feira de Santana, Cachoeira, saindo de São José das Itaporarocas, no sítio em que ela morava com o pai. Como a mulher não podia se alistar, ela pega as roupas do cunhado e se torna um soldado José Medeiros. E Maria Filipa é uma personagem que a gente não tem registros sobre a existência dela, mas é uma personagem plausível, né? É uma personagem que teria sido possível. E eu acho que a principal pergunta é porque hoje há um desejo tão grande, há uma reivindicação tão grande de uma personagem como Maria Filipa, uma mulher negra, pobre, da ilha de Itaparica, que teria sido tão importante na definição sobre a independência nacional. Sou Maria Filipa, nascida e criada aqui na ilha de Itaparica, porta de entrada e de saída da Baía de Todos os Santos. É muito importante que a narrativa sobre a independência da Bahia contemple a participação destes heróis. Um outro episódio é a Batalha de Cabrito-Pirajá. Né? Pirajá era quase que um subúrbio, um bairro distante, ele não era contínuo a Salvador. E Pirajá era estratégico para a entrada da comida na cidade. Pirajá, as campinas de Pirajá estavam bem distantes. E é isso que acontece em 8 de novembro de 1822, onde nessas redondezas vamos ter um grande palco de batalha. Cerca de 5.000 combatentes, entre brasileiros e portugueses, enfrentaram-se durante 5 horas nos campos de Pirajá, num corpo a corpo de grandes dimensões. Interessante falar que o processo de independência do Brasil na Bahia foi consolidador, ou seja, o que acontece na Bahia garante uma consolidação do próprio território nacional nos próximos anos, no século XIX. E especialmente em julho de 1823, o que vamos ter? É o processo de comemoração. É a entrada desse exército libertador, vindo por esse contorno da antiga Estrada da Boiada, passando pela Liberdade, passando pela Soledade. Quando chega naquela região, as religiosas do Convento da Soledade criam um arco do triunfo, decorado com flores, onde passa todos aqueles combatentes indo em direção ao centro antigo da cidade de Salvador. E é esse o trajeto que, ano após ano, desde o século XIX, comemoramos no 2 de julho. Vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com Bem Bahia em celebração ao bicentenário da independência. Até já! Presente nas comemorações da independência da Bahia, as imagens do caboclo e da cabocla são uma homenagem a Caramuru e a Catarina Paraguaçu, personagens que representam a vitória na guerra e o surgimento do Brasil enquanto nação. O cortejo sai da Lapinha no Terreiro de Jesus e segue até o Campo Grande, um ritual que se renova a cada ano. E não conhece essa história, 2 de julho vem a ver a crioula de fé. Eu acho que uma das coisas mais fascinantes quando a gente fala das festas do 2 de julho é que elas começam para comemorar o Império,
elas se prolongam até a República e elas continuam sendo um espaço político fundamental para a gente construir as nossas relações enquanto grupos sociais, para a gente ver expressar as várias referências raciais, tanto aquelas dos povos originários quanto as formas de pertencimento dadas pelas populações negras. E naquele pedacinho ali do final do século XIX e do começo do XX, a gente tem uma oportunidade muito importante, quando a gente olha para a festa 2 de julho, de ver o que é que essa população, principalmente essa população negra, essa população pobre, pensava sobre o que seria o Brasil republicano. Sabemos que desde bem antes do século XIX, muitos setores da população da Bahia e de outros lugares do Brasil também cultuavam entidades em que se combinavam traços do catolicismo popular e principalmente das tradições indígenas e de origem africana. Então, essas entidades são genericamente chamadas de caboclos e caboclas. Quando aconteceu a vitória em 1823, as comemorações, não somente em Salvador, mas em muitas outras cidades também, passaram a levar as imagens da cabocla, do caboclo e às vezes dos dois, como em Itacaré e em Salvador, né? Em 1826, você já tem a imagem do caboclo no carro, aqui em Salvador. Em 27, você já tem em Itaparica e em diversos outros lugares também. Então, a religião do candomblé de caboclo aproveita esse momento para se mostrar mais, para dizer: esta festa também é minha, quem vai aí nesse carro sou eu, quem vai aí nesse carro é a Bahia, é o Brasil. As figuras dos caboclos são os principais personagens da festa do 2 de julho desde o começo do século XIX. Então, ao meu ver, a festa do 2 de julho bebeu desses dois episódios. Um episódio histórico, que dizia respeito à própria vitória sobre as tropas portuguesas, e um outro episódio que, digamos que faz parte de um certo repertório cultural da cidade, que dizia respeito à ideia de celebrar em espaço público, de fazer desfilar em espaço público essas figuras dos caboclos, né? Então, eu sempre conto um episódio muito engraçado, que a gente encontra nos jornais, nas fontes que os historiadores trabalham, de uma denúncia de que o penacho do caboclo e o saiote da cabocla tinham sumido, né, do barracão onde eles ficam guardados lá na Lapinha, e depois de uma investigação policial se descobre que eles tinham sido levados para um terreiro de candomblé, e que o penacho estava na cabeça de um caboclo do terreiro de candomblé, e a saiote da cabocla tinha adornado uma cabocla de um terreiro. Então você vai vendo como, para além da questão policial que envolve esse fato, você vai vendo como há uma identificação muito grande dessa população com a imagem de liberdade que esses símbolos encarnam, né? Que esses símbolos representam. Um dos maiores aprendizados que a festa pode trazer para a sociedade brasileira como um todo é a maneira como nós, povo brasileiro, podemos expressar, como a gente pode lutar, né, junto com os caboclos, seguindo os caboclos, por nossos direitos, por nossas demandas de liberdade, fazendo isso no espaço público e de uma maneira em que o diferente, o contraditório, necessariamente não é explosivo, não signifique um momento de violência. Então, eu acho que é cívica porque é uma festa em que a gente diz aquilo que a gente demanda. A gente diz sobre a falta que nos faz certos direitos e, ao mesmo tempo, a gente celebra fazer parte de uma mesma nacionalidade. Eu não sou daquelas historiadoras que imaginam que
o Brasil todo precisa reconhecer o 2 de julho como momento de fundação nacional. Eu não sou nacionalista a esse ponto, mas acho que é muito importante a maneira como a festa hoje tem sido reconhecida, principalmente por esses grupos que também são negros, como as escolas de samba, como os movimentos sociais, como pauta hoje, né, no campo das artes, de trazer para si essa referência das festas do 2 de julho como uma oportunidade, como uma ocasião em que a gente pode exibir artisticamente, a gente pode exibir como uma performance urbana, a gente pode reivindicar no espaço público aquilo que nos constitui como brasileiros e, ao mesmo tempo, aquilo que nos dói como população brasileira. A luta pela liberdade na Guerra da Independência, ocorrida na Bahia, deixou marcas tão profundas que reverberam até hoje nos trabalhos de artistas das mais diversas linguagens. Não pensemos no exterior, pensemos no Brasil, voltemos para dentro do Brasil, dentro dos nossos rios, das florestas, do grande Brasil, onde vive um povo pobre. Essa obra ela foi criada a partir de um convite da artista Ivana Chartinet para fazer uma obra que levantasse a questão do movimento, né? Que chamasse a atenção das pessoas do movimento deles lá no 2 de julho, que era um movimento contra a especulação imobiliária. E essa luta ela era muito importante e acontecia durante as celebrações do 2 de julho. Eu tive a ideia de criar essa cabocla enquanto movimento, né? Que ela andasse pelas ruas do centro histórico. Que enquanto a gente estava projetando a cabocla, que ela corria pelo centro histórico, ela tem um movimento de lança, né? Ela caminha com a lança que representava uma luta. Uma nação tropical, uma nação simples, uma nação sentimental, uma nação sem gravata. A segunda obra que tem a ver com esse tema foi o Bahia Mapping. O pessoal do SSA Map, que faz o Bahia Mapping, me convidou para fazer uma obra para ser exibida lá na Ilha de Itaparica. A ideia era a gente trazer os elementos do que envolvem as tradições e a história da própria ilha, que tem uma história importantíssima nessa luta do 2 de julho. E aí a gente construiu uma apresentação de mapping, de videomap, para ser exibida na igreja, que ela perpassava por essas questões da história da ilha, desde as suas questões de natureza, até passar pela questão histórica social que era das lutas. Eu tenho interesse assim muito particular com a Bahia, com as festas populares, com o povo assim, né? Embora eu seja formada arquiteta e venha de outro lugar, mas essas manifestações populares elas me interessam muito, né? Eu acho que o 2 de julho é uma manifestação que tem um caráter um pouco diferente assim das outras, assim, do Carnaval, do São João e tudo mais, porque ela tem um caráter muito político, né? Muito do que eu trabalho também, eu fico pesquisando em arquivos públicos, um pouco no Arquivo Público do Estado da Bahia, no Arquivo Público de São Félix. Você vai no arquivo, você vai numa imagem e você vai tentar ler ela e criar uma alegoria de uma forma diferente, assim, você vai dar mais atenção àquilo, né? E para mim a cabocla, ela é uma figura assim que é protagonista porque ela representa essa miscigenação assim do povo brasileiro, né, na luta da independência. O Brasil ele não podia se tornar independente sem ter uma revolta de caráter popular, né? Que eu acho que a história, a arte, enfim, a vida, ela se faz assim de pequenas coisas, pequenos fatos, pequenos recortes que vão formando uma unidade e eu acho que vai tornando o nosso entendimento melhor assim, sobre o mundo.
sou designer de formação e eu queria estar fazendo alguma coisa que tivesse impacto social. Então, né, enquanto ativismo, poderia estar fazendo cartazes de questões sociais, só que aí me ocorreu essa questão de identidade, de baianidade do 2 de julho. E as representações e as imagens que a gente tem recorrentes do 2 de julho são imagens das estátuas que já existem e que tem esse perfil de dado histórico, né? Essa apresentação museal, essa apresentação que não dialoga com as artes visuais contemporâneas. Então, aí eu pensei nessa provocação de estar fazendo arte urbana, cartazes e colando na rua, para estar fazendo essa provocação. O público está vendo novas apresentações dos personagens. A gente tem heróis reais, que são exemplos reais, que fizeram coisas importantes e que a gente ignora, desconhece, porque há um desencorajamento institucional, certo? Tudo isso faz parte dessa caboclagem que acontece aqui na Bahia, que é a contação da história da independência com diversos personagens, né? Que é uma contação de história muito mais rica do que acontece quando a gente vê a historiografia oficial, que fica martelando essa questão da independência ganhada num grito, numa cena que é até jocosa. Como é que uma guerra, né, uma independência é conquistada no grito, né? Ainda mais de uma nação tão rica quanto o Brasil. Então teve guerra, teve morte, teve luta, e os personagens da Bahia estão aqui para contar isso. O galo cantou lá em Altas Serras. O galo cantou lá em Altas Serras. Viva bisavô que morreu na guerra. Viva bisavô que morreu na guerra. Eu fui no Campo Grande, ali eu fui chorar, ali eu fui pedir. Eu fui pedir pro caboclo me ajudar ali no Campo Grande. Eu fui no Campo Grande, ali eu fui chorar, ali eu fui pedir. Eu fui pedir pro caboclo me ajudar, ali eu fui. É fume-mel que o caboclo quer para lhe ajudar. É fume-mel que o caboclo quer. É fume-mel com a bandeira da Bahia de papel, minha namorada. É fume-mel, no 2 de julho desfilava mais eu. É fume-mel que o caboclo quer para lhe ajudar. É fume-mel.